No confronto de hoje temos o espetacular Homem-Aranha contra Colossus. Olá, amigo do canal Dialeto Nerd, aqui Bruno! E hoje trago mais um vídeo de confrontos entre heróis. Temos então o confronto, como eu mencionei, entre o Homem-Aranha e o Colossus. Isto referente à fase ali da altura dos Vingadores versus X-Men, a altura que era escrito pelo Bendis e foi escrito por uma mata de gente. Mas esta é a fase e porquê é que isto é importante? Porquê é que isto é importante? Porque o Homem-Aranha não tanto, mas o Colossus estava a passar por uma fase diferente. Uma fase diferente em que ele tinha, além dos poderes do Colossus, absorveu os poderes do Juggernaut, que é o fanático. Quando nós conhecemos desde a altura dos formatinhos de Abril, que era o fanático, aquele vilão tremendo dos X-Men. Meio-irmão, né, do professor Xavier, Cain Marco. Ou seja, o que aconteceu foi que houve a situação de que o Cain Marco ficou sem a joia de Sitorak, eles foram, quem se presenteou perante o demónio Sitorak foi Colossus e a magia, a irmã dele. A magia queria ficar então com o poder do Sitorak, mas também aquilo acaba por ser também uma maldição, e o Colossus decidiu, não, eu sou o teu irmão mais velho, eu vou ficar com essa responsabilidade, eu vou ficar com esse karma. E então ele ficou com a joia de Sitorak e então uniu os poderes dos dois e ficou então o novo Colossus. Pronto, isto foi só uma introdução para explicar qual era a fase do Colossus, não é aquele Colossus que nós conhecemos, mas sim um Colossus overpowered aqui contra o nosso amigo da vizinhança, Homem-Aranha. Ora, como eu fiz nos outros vídeos, eu vou começando aqui por contar o passo a passo deste embate e depois no fim dou então o meu lamiré sobre o que é que eu achei, se concordo, se não concordo, se os criadores estão certos ou estão errados, porque se eu digo que é porque tem que ser. Obviamente não. Vamos então continuar. Ora, isto começa no país do Dr. Doom, um confronto aqui imenso entre alguns heróis. Nós temos aqui Latveria, que tem o Homem-Aranha, tem também aqui o Demolidor, tem aqui a Mulher-Aranha, e mesmo alguns heróis tiveram aqui um confronto, porque o que é que isto faz? Estes confrontos estão correlados com o evento principal, não é? E então o que eles fizeram, e essa parte foi interessante, eles, obviamente a história tem vários embates, mas não dava para estar a especificar os embates e a alargar os embates por todos os números, então isto ficaria muito extenso. Então eles fizeram um bocado isto, pegaram situações que aconteceram no evento principal, batalhas em que aparecem 3 ou 4 quadros apenas entre batalhas de vários heróis, e então usaram então esses 3 ou 4 quadros e abriram então para criar então estes combates de forma mais detalhada. E aqui foi mais uma situação dessas, em que tinha havido esta situação aqui na Latveria, eles utilizaram então para explanar aqui um combate. Então, eles estão aqui nesta situação, derrotaram então aqui os Minions do Dr. Doom, os Dominions, então talvez seja o nome, Dominions. Não, afinal estou errado, eles têm mesmo um nome, eu estava a inventar, mas eles têm um nome, são os Doombots neste caso, são muitos. Bem, já começava isto. Obviamente, no meio desta situação toda, a vitória está aqui servida, mas o Homem-Aranha tem aquele sentido aranha que o faz palpitar e aparece aqui mais um personagem que dispara contra ele. Eles vão atrás desta personagem nova, deixando o Homem-Aranha para trás, que sente um perigo imenso a aproximar-se, e quando olha para trás tem um imenso Colossus a tentar destruí-lo. E realmente este painel este é um splash page muito, 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 muito bonito. A posição, curiosamente, a posição do Colossus é um bocadinho estranha, não é? É um bocadinho estranha, mas é uma imagem cheia, carregadinha de impacto. Eu acho muito interessante a utilização do desfoque para criar ainda mais peso no impacto. Está muitíssimo interessante. Este painel está 5 estrelas. Pronto, e está aqui apresentado então o confronto. Está aqui apresentado o confronto, o Homem-Aranha começa logo a estruturar que isto, calma lá, isto pode ser demais para mim, e começa então a afastar-se, obviamente, tentando lançar as suas teias.
mas que obviamente não tem grande resultado, porque a força do Colossus é imensa, não é? Imensa, apesar das teias do Homem-Aranha, e aqui uma coisa engraçada que eles colocam, que são os fun facts, ou seja, ao longo das batalhas eles criam aqui alguns quadros onde aparecem dicas, indicações relacionadas com os personagens ou com os seus gadgets. Neste caso ele explica que o fluido aranha, as teias do aranha, são 2,62 vezes mais fortes que o aço, não é? E há um disparo aqui diretamente nos olhos do Colossus, que fica parcialmente desnorteado e cego, e com isto o Homem-Aranha aproveita-se para saltar por cima do Colossus e pela sua retaguarda dá-lhe um soco mesmo ali nas costas, na lombar. Aliás, vários socos mega rápidos ali na zona dos rins, para inutilizar e ganhar este combate ao Colossus. Ainda lhe prende as pernas com teia de aranha para o fazer cair e o segurar completamente ao chão, para ele ficar então um alvo bem fácil. Mas, como é óbvio, Colossus não se deixa vencer tão facilmente, e com um movimento muito característico de outro peso pesadíssimo como o Hulk, ele dá aquela palmada clássica do Golias Esmeralda, que faz com que o Homem-Aranha fique completamente atordoado com o impacto das duas mãos a baterem uma na outra. É devastador. O Colossus aproxima-se do Homem-Aranha completamente aturdido, segura-lhe o pescoço e vai finalizar. Não vai finalizar. Atira-o contra um prédio e ele embate pelo prédio afora, fica todo aturdido, mas o Homem-Aranha é conhecido por ser aquele herói que não desiste. Ele não para por nada e, como tal, continua a enfrentar o Colossus, que entretanto envia-lhe bocados dos Doombots. O Homem-Aranha obviamente desvia-se, utiliza um deles para, com a sua teia, fazer um género de um ariete e lança aquilo no ar e não sei o quê, direto ao Colossus, mas o Colossus, com o impacto, dá um soco tão grande que até explode o resto do Doombot, e mais uma vez o Homem-Aranha é lançado para longe com a projeção deste impacto fortíssimo. E aqui já começa a notar-se algumas mazelas, começa a ficar já com o uniforme todo roto, que também não é uma novidade. Ele passa sempre mal nos combates, ele é raro ficar com o uniforme em condições, por isso não é nada que ele já não conheça. Colossus continua a embater, mesmo tem aqui a vantagem da força, que faz com que crie estes impactos a longa distância, com dois socos fortíssimos no chão. Mais uma vez, é um movimento clássico do nosso querido Hulk. E o Homem-Aranha, obviamente, completamente já desnorteado, mas ainda com força. Aquilo por qual ele é conhecido e amado por todos os fãs de banda desenhada é que ele não para por nada. Seja um adversário forte, fortíssimo ou galáctico, ele não para por nada. Só que para até ao último suspiro. E mesmo sem quase forças nenhumas, ele levanta-se, tenta enfrentar o Colossus, mas depois há aqui uma situação em que aparece o Daredevil. Olha, aconteceu não sei o que, não sei aonde, és preciso não sei aonde, então pronto, eu vou e não sei o que mais, e vai-se embora com o Demolidor e fica assim. E é dada então como tal a vitória ao Colossus. Ou seja, mais uma vez aquela clássica nem cá nem lá. É aquele nem cá nem lá. Não, é para também os fãs do Homem-Aranha não ficarem muito tristes. Eu sou fã do Homem-Aranha, mas, e aqui já começo eu então a dar aqui o meu pitaco em relação ao que eu achei. O Homem-Aranha em si é um personagem que comumente tem combates com personagens mais fortes. Aliás, o Homem-Aranha luta sempre com personagens mais fortes, mas às vezes é com personagens muito mais fortes do que ele. E, como normalmente acontece, ele sai-se por cima da situação. Por isso, à partida, não como se calhar outros embates aqui que pareciam ser uma coisa mais fácil, ou que seria de caras a vitória de um ou do outro, e depois que até acabou por não acontecer, este era um embate que, apesar de eles serem dois personagens muitíssimo distintos a nível de poderes, não é? A dimensão dos poderes de um e do outro não são talvez comparáveis. O Homem-Aranha tem essa manha de conseguir dar a volta por cima através de outras situações, utiliza a cabeça, utiliza outras artimanhas para conseguir vencer. Ele próprio já conseguiu vencer o Juggernaut.
O Colossus, não me lembro deles alguma vez terem se enfrentado no sentido de se enfrentarem mesmo, mas o Juggernaut já o conseguiu vencer, lá está, de uma forma inventiva, nananã, blá blá blá, mas conseguiu pelo menos aprisioná-lo, imobilizá-lo, blá, blá, blá. E aqui poderia ser uma situação em que ele até poderia ser vitorioso, mas sim, não me surpreende que o Colossus tenha ganho. Concordo que em situações normais o Colossus iria ganhar, especialmente um Colossus, que já só por si já é gama de poder, talvez não seja ali peso pesado, Hulk, Hércules, Thor, por aí fora, mas fica ali num patamar abaixo, não é? Fica ali num patamar abaixo, mas já tem uma força muito superior ao do Homem-Aranha. Se juntarmos a isso o poder imparável do Fanático, então é para esquecer, não é? Então é multiplicar o poder do Colossus pelo do Fanático, bem, dá uma coisa, aqui sim, eu diria que ele até estaria a um nível superior a Thor, Hércules. Se o Fanático já só por si, poderíamos dizer que está a nível Thor, Hércules, Hulk e por aí fora, apesar de que o Hulk tem aquela coisa, bem, todos os personagens têm as suas fúrias, mas pronto, o Hulk tem aquela coisa de quanto mais enfurecido e depois não há limite, obviamente que há limite para a raiva, mas não há limite para a raiva em banda desenhada, não há limites para nada, não é? E a raiva também é uma coisa que na realidade consegue-se ter limite, mas para um ser radiado por radiação gama, não há limites na raiva. E então ele não tem limites para a sua força, por isso aqui é mais... Mas pronto, numa situação de poder médio, o Fanático está a nível Hulk, nível Thor, nível Hércules. Se multiplicarmos pelo poder do Colossus, ainda está superior. Por isso não me surpreende em nada que ele ganhe. Gostei, esta deve ser das batalhas que eu mais gostei, porque mostrou... Claro que o Homem-Aranha tenta fazer aquelas artimanhas dele, vencê-lo daqui, vencê-lo dali, utiliza tudo o que ele é panágio dele utilizar nas lutas dele, utiliza todas as artimanhas possíveis. Aquilo passa-se num espaço mais fechado, não é como outros embates que ele teve, que eu recordo-me, que ele teve, por exemplo, que até com o Fanático, em que foi um embate, estou a dizer que é aquele que eu me lembro, foi um embate em que ele andou, e muitas vezes é assim que ele faz para vencer heróis mais poderosos, que é ele vai fugindo e ao longo do caminho vai encontrando algumas coisas que o auxiliam, seja deixar cair um prédio em cima do adversário, seja utilizar outras artimanhas que ele vai encontrando pelo caminho e vai, através da sua inteligência, arranjando forma de vencer. Ele aqui, a luta passa-se um bocadinho mais num espaço mais fechado, em que não há tanta coisa. Ele mesmo assim tenta utilizar aquilo que tem. A luta até podia ter acabado aqui no momento em que o Colossus atordoa o Homem-Aranha e segura pelo pescoço, podia ter acabado, mas nós sabemos que não iria acabar assim dessa maneira. O próprio Colossus não é um vilão, porque não iria ali partir o pescoço, não é? Nem nada dessas coisas, não ia ser tão violento, mas que estava complicado para o Homem-Aranha vencer esta luta. E gosto da dinâmica da luta, gosto do que foi apresentado como artimanhas do Homem-Aranha, é o clássico dele. Gosto da forma como foi demonstrado o poder do Colossus, está realmente imparável. Mas especialmente gosto da parte final em que o Homem-Aranha, apesar de estar todo roto e todo destruído, se levanta e diz: bora, eu não vou, enquanto houver um suspiro, enquanto eu tiver consciência, enquanto eu me conseguir levantar, eu não vou parar. Eu sei que isto é muito desigual, mas eu não vou parar. E acho que essa parte é realmente ilustrativa do que é o personagem, é por causa disso que toda a gente adora o Homem-Aranha, personagem amadíssimo por causa disso. Obviamente que a conclusão, os 3 quadros finais, para mim, é aquela coisa, não tem interesse nenhum. É aquilo que eu estou a dizer, é no fundo deixar a coisa assim meio camelá, não é? Tipo, confrontar naquele patamar. Então olha, é preciso não sei aonde. Então pronto, eu vou andando porque aqui já está bom, aqui já levei o suficiente, vamos ficar por aqui. E pronto, ou seja... ficou meio camelá, mas sim, a vitória é clara do Colossus, e aqui neste caso eu concordo que seria ele o vitorioso. E tu, o que é que tu achas? Concordas comigo? Não concordas? Achas que o Colossus ganharia isto mais facilmente, menos facilmente? Ou achas que o Homem-Aranha é que deveria ter ganho este embate?
Além disso, deixa aqui nos comentários sugestões para outros vídeos que eu possa fazer, de coisas que te interessava saber a minha opinião, que é particular, é muito minha a minha opinião. Eu às vezes gosto de coisas que muita gente gosta, às vezes gosto de coisas que ninguém gosta, que é um bocado solitário. A pessoa fica um bocado solitária, sente-se um bocado triste e abandonada. Mas partilha este vídeo, comenta, dá like, usa os links do canal para fazer as tuas compras, seja estes materiais que eu trago aqui ou outros, para ajudar o canal a crescer. E como eu digo sempre no fim, até mais.